Pessoal, estou entrando em contato com vocês, né? O professor Flávio está falando aqui. Estou entrando em contato com vocês porque a gente fez o lançamento das notas no sistema acadêmico e houve alguns questionamentos de alguns colegas, né? E, e aí então eu resolvi fazer esse vídeo esclarecendo como foi feito o lançamento das notas no sistema acadêmico e o porquê que a gente teve que fazer uma alteração nesse lançamento, tá? Eu tenho aqui algumas simulações de como eu fiz o lançamento das notas, tá? Da forma que estava anteriormente e o porquê que eu tive que mudar para lançar e fazer a correção de um erro que eu identifiquei aqui. E como eu disse, até mesmo alertado por alguns colegas de vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que não é muito fácil identificar esse erro. Então, por isso que ficou muito individualizado essa questão e isso não foi notado logo no início, né? Nós tivemos todos os cuidados para fazer o lançamento de todas as 8 avaliações, né? Foram aplicadas para vocês na ideologia de gestão ambiental 8 avaliações. Então, nessa simulação aqui eu tenho as 8 avaliações, né? Tá? Nós combinamos o que inicialmente, né? Que seria peso 10 para as avaliações 2, 5, né? Desculpa, nota, né? Nota 10 para avaliações 2, 5, 6 e 7. E o que tinha de diferente? As avaliações 3, 4 com nota 15 e a avaliação presencial, nota 20. Se vocês somarem aqui, a gente tem 100 pontos distribuídos, tá? E o que a gente fez inicialmente? A gente considerou, então, nesses 100 pontos distribuídos, da forma que assim, tinha sido colocado, peso 1 para cada uma dessas avaliações. Então, né, fazendo uma simulação aqui, para vocês entenderem como que ficaria, o que eu estou simulando aqui? Alguém que tivesse tirado 60% em cada avaliação. Então, 60% em 10 é 6, em 10 é 6, em 15 é 9, né? Então, por isso essas duas notas 9. Aqui 6 novamente, 6 e em 20, né, 60% é 12. Como é que fica a média final? A média final fica 6 pontos. Então, vocês percebam aqui que se eu colocar 60% em cada avaliação, a nota final aqui seria o equivalente a 6. Aí, o que eu fiz? Fiz também uma outra forma, que é a forma, na verdade, que eu prefiro e que eu sempre trabalho, né, no lançamento, dessa maneira aqui. Eu coloco nota 10 para todas as avaliações e coloco os pesos nas avaliações que, obviamente, eu quero que tenha mais peso. Então, nesse caso, as avaliações 3, 4 e 2 e 8, desculpa, têm os pesos diferentes. Então, a avaliação 1, 2, 5, 6 e 7, peso 1, e as avaliações 3, 4 e 8, né? Pesos diferentes, sendo que 3 e 4 peso 1,5, e no caso da avaliação 8, peso 2. Se vocês notarem, eu estou repetindo aqui, fazendo a mesma simulação de 60%. Por quê? Né? 60% de 10 é 6, 60% de 10 é 6, só que 60% de 10 é 6, com um peso 1,5, ficaria o mesmo 9 pontos lá acima, né? De alguém que tivesse tirado 9. Obviamente, quando eu for lançar aqui em 10, eu tenho que lançar como 6. Por quê? A pessoa tirou 6 pontos em 10, mas como peso na avaliação é 1,5, então ficaria 6 pontos aqui, mas com peso 1,5. E no caso final aqui também, né? O peso 2, para quem tirou 12, né? 60% da nota, aqui seria 6 com peso 2. Observem que o valor final da média é a mesma. Então, nessa primeira situação aqui, o que eu fiz? Eu estou simulando para vocês
uma média 6, tá? Só que eu fiz outras simulações, seguindo o mesmo raciocínio, tá bom, gente? Eu fiz o quê? Eu fiz uma outra simulação simulando 10, né? Que o peso, que a nota final seria 10 do discente. Então, vamos lá. Se a nota final é 10, toda nota é 100%, né? Ó, 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10 e 20, 100%, nota 10, tá? Do outro jeito aqui, então, com os pesos dessa forma e as notas valendo 10, eu tenho o peso 1,5, peso 1,5, peso 2, mas as notas valem quanto? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ou seja, a pessoa conseguiu 100%, quanto que fica a nota? Nota final, 10, tá? Então, essas duas simulações, tanto para quem ficaria com a média, né, seria aprovado na média, quanto aprovado com 100%, nota 10. Então, vocês percebam o seguinte, nessas duas simulações não alterou em nada, só que vem uma questão. Quando a gente identificou o erro alertado aí por alguns colegas, né, a diferença, na verdade, nesse lançamento. Aqui, por exemplo, eu peguei uma sequência aleatória, tá? Uma sequência aleatória de notas. Então, primeiro, né, simulei 9,5 em 10, 10 em 10, 7,5 em 15, ou seja, 50%, tá? 10 em 10, 9,5 em 10, 10 em 10, e aqui a pessoa tirou 50% da nota. Então, seria 10 em 20, ok? Observe que a média final ficaria em 8. E aqui, nesse caso, né, voltei aqui para as notas todas valendo 10 e voltei para o peso diferenciado das atividades 1, 3 e 8. Olha só, então aqui 9,5, 10 não muda nada, aqui também 10, 10 e 10 não muda nada, mas aqui vem um problema, né? Tem que fazer uma alteração. Por quê? Porque a nota 7,5, ela não é 50% de 15, então 50% de 10 é 5. 50% de 10 é 5, então eu tenho que alterar essas duas notas. E esse valor 10 não era 50% de 20, então eu tenho que colocar 5 porque ele é o 50% de 10, tá? As outras notas não alterei em nada. Olha o que acontece. Aqui, essa nota difere dessa. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que, na verdade, não houve nenhuma má-fé em fazer dessa maneira, né, dessa maneira anterior, e eu não imaginava, né, que dessa maneira ia ter, dessa maneira que é acima, desculpa, teria diferença nas notas finais. Repito para vocês, eu sempre lanço dessa forma aqui. Nunca tive nenhum problema, né? Mas a gente acabou lançando dessa maneira, não tinha identificado nenhuma alteração, nenhuma, né, inconformidade, então eu tinha mantido dessa forma. Só que, né, o que vocês observam? Agora, os, as notas finais, elas já não estão as mesmas dos dois casos anteriores, 60% e 100%. Então, vocês observam aqui que tem uma diferença, provavelmente interna no sistema, que faz com que as notas sejam diferentes na hora que a gente vai calcular lá e não fica a nota correta, tá? Então, tem essa diferenciação aí quando, em alguma maneira, aí na hora de fazer a ponderação, essas notas divergem, tá? Então, fiz ainda, por último aqui, uma outra simulação, só para vocês terem conhecimento, né? Já que alguns de vocês não fizeram a prova presencial, ou a maioria de vocês não fez, né? Então, eu vou simular aqui agora também, para finalizar o vídeo, é o quê? É aquele que não fez a avaliação final. Ou seja, observem que aqui tem tudo 100%, né? Tudo 100%, mas a nota aparece com um erro, porque aparecia com 8,75. Aqui, a pessoa não veio fazer a prova, né? Os pesos estão de acordo, a pessoa não veio fazer a prova, mas tirou 100% em tudo, então qual que é a nota final dele? A nota final é 8, né?
80%, porque ele abriu mão de fazer a prova final, a prova presencial, e não tem os 20% da prova presencial, tá? Então, essa situação aqui aconteceu. No sistema acadêmico, estava tudo lançado. Então, se vocês notarem aqui, ó, olha como o erro não aparece para a gente e eu não percebi isso antes, tá? Que se eu lançar aqui agora o 20, a pessoa veio fazer a avaliação, olha o que acontece. Ele vai para a nota 10. Ou seja, sem lançar no sistema o valor, mas deixando a nota zero, aparece um valor, tá? Aparece um valor que não é o valor final da nota, quando eu lanço zero, mas se eu lançar os 20, também volta a ser o valor real, que é o quê? A pessoa tirou 10 em tudo e 10 não, desculpa, né? 100% em tudo e vai ter ao final a nota correta dele, que é o 100%, que é a nota 10, tá? Então, observe quem fez tudo, né? Com 100% teria nota 10, considerando essa forma de cálculo, tá? De lançamento, e quem fez tudo menos a prova final, né? A prova presencial, desculpe, teria essa nota aqui, que também, nos finalmente ali, do final das contas, não teria nenhum problema, porque seria 80% da nota, porque ele abriu mão de 20%, que é a prova presencial. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós tivemos que fazer essa alteração, né? Não teve nenhuma má-fé na forma de fazer o lançamento, e eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês que quando, dependendo da nota que a gente lança, pode ou não haver diferença. Mas para não ter nenhum tipo de problema, o que que eu fiz? Eu voltei no sistema, tá? No sistema acadêmico, e alterei essas notas das avaliações 3, 4 e 8, tá? Fazendo o lançamento dessa maneira, onde todas as notas valem 10 e os pesos das avaliações 3 e 4, 1,5 cada uma, e peso 2 da avaliação 8, tá? Então, eu vou pedir gentileza que vocês acessem o sistema novamente, quem já acessou, tá? Vocês vão perceber que alguns de vocês terão uma nota diferente do que vocês já tinham visto. Alguns de vocês vão ter uma nota ligeiramente maior, alguns de vocês podem ter uma nota um pouco menor, tá? Mas isso é a forma como o sistema calcula, dependendo de alguma das notas, é a forma como o sistema calcula. Então, pode ter acontecido uma divergência entre a nota que vocês já viram e essa nota final que está lançada lá agora, tá? Então, nenhum de vocês foi prejudicado em termos que estava aprovado e foi reprovado, ok? Mas, repito, quem estava aprovado e teve uma nota ligeiramente menor, isso pode ter acontecido. E quem estava reprovado, como também pode ter uma nota ligeiramente menor, continuou reprovado, tá? Eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês terem conhecimento do que ocorreu, de como foi feito o lançamento, do que foi feito em termos de correção para o lançamento, e qualquer dúvida a gente fica, né? Estou à disposição para esclarecimentos, tá bom? Uma boa tarde para vocês e tudo de bom.